E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não veem, tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque eles são casa rebelde. Na minha última live, estávamos falando sobre a igreja ter que ser restaurada. Todos sabemos que Paulo profetizou aos Tessalonicenses que antes da vinda do Senhor, a igreja entraria num afastamento, numa apostasia, e que o homem do pecado, filho da perdição, se sentaria no templo de Deus querendo parecer Deus. E qualquer estudante da história sabe que isso aconteceu a partir do ano 300, quando o papado se estabeleceu e o Senhor Deus deixou de ser adorado pelos cristãos, e eles passaram a adorar três pessoas de uma tal Santíssima Trindade. E eu estava mostrando na live que tanto a igreja gentílica precisa ser restaurada, como Israel também precisa ser restaurado. E eu estava dizendo que João Batista não pode ser o restaurador nem da igreja gentílica e nem de Israel, porque João Batista morreu muito antes da igreja existir. Ela passou a existir no Pentecoste, quando João Batista já era morto, e ela caiu e necessita de restauração a partir do ano 300. E que ele também não pode ser o restaurador de Israel, pois em Atos 1, muitos depois da morte dele, os apóstolos perguntaram para Jesus: restaurará tu Israel por este tempo? Esta escritura mostra, depois da morte de João, que Israel ainda não tinha sido restaurado. E também em Atos 3:21, a Bíblia diz que os céus o contêm até a restauração de todas as coisas. E em Atos 15, verso 14, na reunião que os apóstolos fizeram em Jerusalém, o apóstolo Tiago explica que, primeiramente, Deus chamaria um povo de entre o gentil para o seu nome, e depois ele restauraria o tabernáculo de Davi, que havia caído, ou seja, depois que ele chamar um povo de entre o gentil para o seu nome, é que ele vai restaurar Israel. Portanto, João Batista não pode ser o restaurador nem de Israel e nem da igreja gentílica. Com estas palavras, eu estava provando que quando Jesus disse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, ele estava falando de outro homem com a virtude de Elias e não de João Batista. É impossível ser João este restaurador. Ao se confrontar com esta verdade, os denominacionais, ficando num beco sem saída, sabendo que não tem outra coisa para responder, e sendo eles um povo rebelde, casa rebelde, reprovados, que não podem dizer amém para a palavra de Deus, nuvens levadas pelo vento, vem e digita uma coisa como esta: não precisa restaurar a Bíblia, ela já é perfeita. Quem foi que falou em restaurar a Bíblia naquela live? O que tem que restaurar, dona Bernadette S. Costa, não é a Bíblia. O que tem que restaurar é essa coisa imunda, suja, que vocês chamam de cristãos. O que tem que restaurar é a podridão dos neopentecostais. O que tem que restaurar são esses devassos imundos chamados novos cristãos. Na live, ninguém falou em restaurar a Bíblia. Foi dito que tem que restaurar o esterco chamado protestantismo. Essa imundícia que rodopia nos templos, que está fazendo do evangelho um alvo de crítica. Este lixo que veio do inferno a partir do ano 325 e fez com que o povo adorasse três demônios chamados Santíssima Trindade, ao invés de adorarem a Deus. Foi isso que foi falado de restaurar. Mas não se preocupe, não haverá mais restauração para isso. Isso tudo vai virar bucha de canhão dos comunistas.
Essa palhaçada vai acabar em breve.